Eu queria pedir para vocês abrirem a Bíblia em Colossenses 2. Colossenses 2, versículo 6. Todo mundo já abriu? Sim, não? Sim, não? Colossenses 2, versículo 6. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E, por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Agora a gente pula para o versículo 12, tá? Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Vamos pular mais uma vez agora para o versículo 20. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês, então, como se ainda pertencessem a ele, se submetem a regras como não manuseie, não prove, não toque? Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Agora a gente continua, Colossenses 3, tá? Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza humana de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Bom, gente, eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui já tiveram um encontro com Cristo. Passaram pela experiência de ter um arrependimento, de ser convencido do pecado, da justiça, do juízo, de entender que agora a sua vida vai ser completamente diferente, de entender que você vai ser uma nova criatura, e começou a se aproximar do Senhor. Começou a ter vida de Bíblia, começou a ter vida de oração, começou a ter vida de jejum, e você começou a aprender os ensinamentos do Senhor. E como o autor de Colossenses fala, é realmente esse o nosso papel, depois que a gente aceita Cristo e realmente entende que Ele é o nosso Senhor. Nosso papel é continuar firmado na fé, continuar sendo submisso, continuar sendo fiel aos ensinos da palavra de Deus. E ele alerta no versículo 8, nós precisamos ter cuidado, porque apesar da gente ter recebido esse ensino do Senhor lá atrás, à nossa volta vão ter filosofias vãs e enganosas que vão tentar nos seduzir, que vão tentar nos arrastar e que vão tentar fazer a gente deixar de lado os ensinamentos que a gente recebeu do Senhor lá no começo. E é um pouco sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje, tá? Algo que esse trecho que a gente leu deixa muito claro é que existe uma dicotomia. Dicotomia é uma palavra que se popularizou recentemente na internet. Quem vê alguma coisa da área acadêmica, com certeza já cruzou com essa palavra em algum momento. E é algo que indica um conceito, uma ideia que foi rachado em dois, está dividido. Não é uma parte, não são três, não são quatro. É algo que foi dividido em dois. E quando se trata da nossa maneira de viver com Cristo aqui na Terra, é exatamente isso que acontece. Existe o lado A e o lado B. Existe o X e o Y, não tem um meio termo, não tem um muro para a gente ficar em cima. É Jesus ou é o mundo? E
a palavra, ela deixa isso claro. Lá em Mateus 6, ela fala que não se pode servir a dois senhores. Em Tiago, acho que é 4, Tiago 4, ele diz que não dá para você ser amigo de Deus e amigo do mundo ao mesmo tempo. Se você for amigo de Deus, automaticamente você vai virar inimigo do mundo. Se você quiser ser amigo do mundo, você se torna inimigo de Deus. E uma outra coisa que esse trecho também deixa claro é que existem princípios. Princípios, ideias, coisas que regem a nossa mente, que regem a nossa vida e que vão conduzindo o nosso comportamento. E eu acho que isso não é novidade para ninguém aqui. Acho que todo mundo, quando aceitou Jesus, já recebeu logo de cara essas verdades. De que, bom, você aceitou Jesus, agora você vai passar a viver por outros princípios, por outras ideias, por novas formas de pensar e de enxergar a si mesmo, a Deus, a vida e o mundo. E comigo também não foi diferente. Eu nasci em berço cristão, eu aceitei Jesus com 6 anos, eu lembro desse dia como se fosse ontem, e de lá para cá eu nunca me desviei, graças a Deus. Eu já tive épocas em que eu estava mais próxima de Jesus, ou um pouco menos próxima, mas eu nunca me desviei. E desde pequena, os meus pais, eles sempre fizeram questão de mostrar que a vida com Jesus, ela era, assim, a melhor que você poderia ter. Não tem nada nessa terra que alguém possa desfrutar ou viver que seja melhor do que a caminhada com Cristo. Mas, ao mesmo tempo, eles também sempre deixaram muito claro, essa vida é uma vida de renúncia. Ela é uma vida de obediência, ela é uma vida de submissão. E outra coisa que eles também deixaram claro, e esse é um ponto que eu quero puxar muito com vocês hoje, é que isso não era ruim. Ao contrário, isso era bom. A vida com o Senhor, ela envolve renúncia e submissão, e isso é bom porque isso expõe o amor que Ele tem pela gente. É a mesma coisa quando, sei lá, os seus pais te dizem não, ou eles vão colocando limites em você, e aí você fica tipo, meu Deus do céu, por que você está fazendo isso? E o Senhor, Ele faz a mesma coisa com a gente, porque Ele quer conduzir a gente para aquilo que é melhor. Não é como se Ele fosse um carrasco autoritário, e aí Ele chega, cria um monte de coisa boa, só para chegar no final e falar para a gente, vocês estão proibidos de tocar nisso aqui, tá? Aqui não. Não é assim, não é assim que funciona. E se tem um ponto que eu quero frisar muito com vocês aqui nessa introdução, é isso. Essas regras, ou normas, ou leis, ou princípios, ou valores, ou padrões, seja lá o termo que você quiser usar, eles não expõem que Deus é um cara autoritário. Não, ao contrário. Isso revela de forma muito enfática o amor de Deus por nós como filhos. Porque a palavra deixa muito claro que um pai disciplina ao filho a quem ele ama. E ele diz ainda que aquele que não é corrigido é um bastardo. Então, eu queria pontuar isso para que a gente tivesse com o coração aberto. E se em algum momento o seu coração doer e você apertar e falar, caramba, parece que isso aqui está me ofendendo. Eu peço de coração para que você não se feche para a palavra do Senhor. Porque se estiver doendo, se estiver ofendendo, cara, chega no Espírito Santo e fala, Jesus, eu acho que você está tocando em alguma coisa dentro de mim que é desconfortável, mas eu acho que isso revela o seu amor. Então, que em nome de Jesus, toda resistência que possa haver no nosso coração seja quebrada. E a gente possa ver e ouvir essa mensagem, entendendo realmente que isso sai de um lugar de amor do coração de Deus. Tá bom? Pensando em todo esse contexto que a gente trouxe, tem uma frase que ela é propagada no campo da filosofia, que diz que se Deus não existe, tudo é lícito. E eu acho ela muito interessante, porque apesar dela não ser propagada por um meio oficialmente cristão, ela traz uma verdade muito interessante. Porque vamos pensar nela, tá? Se a não existência de Deus torna tudo lícito, torna tudo permitido, então, por lógica, por extensão, a existência de Deus indica que nem tudo é lícito, nem tudo é permitido. Se existe um Deus, e eu garanto que existe um Deus, Ele é o responsável por criar leis, por estabelecer normas, por criar regras e por definir a maneira como a humanidade deveria viver. E a palavra, ela deixa isso muito claro lá em Tiago 4,12. Vocês querem abrir? Vamos abrir em Tiago 4,12. Ele diz que há apenas um legislador e juiz. Eu gosto também, esse vocês não precisam abrir, tá? De Isaías 33, 22, que ele fala, o Senhor é o nosso juiz, o nosso legislador. Então, desde que o mundo é mundo e a palavra escancara isso pra gente, existe alguém que é responsável por trazer a definição das leis, por criar princípios
que a gente deveria, né, sobre o qual a gente deveria viver. E a nós cabe o quê? Cabe simplesmente se submeter a esses princípios, a essas leis que o Senhor estabeleceu. Só que tem um pequeno grande problema que começou lá no Éden. A queda. A queda, ela corrompeu tudo. Deus estabeleceu exatamente o modo sobre o qual a gente deveria viver. Ele trouxe as definições de certo, de errado, de bom, de mal, como o ser humano deveria viver para caminhar numa vida de intimidade com Ele. Mas a humanidade se rebelou. Ela chegou diante de Deus e falou: eu não aceito. Eu quero definir a minha própria maneira de viver. Eu olho no espelho e eu falo: não, eu é que vou definir as coisas, eu que vou determinar como que as coisas vão funcionar. E, obviamente, isso gerou morte. Porque sempre que a gente decide se afastar do Senhor pecando, isso gera morte. O resultado do pecado é exatamente aquilo que a gente buscava quando pecou. Porque quando eu peco, eu estou buscando o quê? Eu estou buscando uma independência de Deus. Deus falou A, eu fui para B, eu estou buscando me afastar dele, eu estou buscando uma vida de independência. E o pecado gera exatamente isso. Uma vida de morte, uma vida de separação de Deus. Quando a gente fala morte, aqui é morte espiritual, tá? E morte espiritual é separação de Deus. E eu volto a dizer, essa questão de Deus criar coisas e estabelecer como a gente deveria fazer, não é porque Ele é um cara carrasco, como se Ele tivesse feito tudo bom, colocou a gente, tipo, pegar uma criança, colocar na frente de uma loja de doce e falar: você não vai comer nada, você só vai ficar olhando. Não foi isso que Deus fez, tá bom? E o grande problema tá porque a gente não consegue enxergar as coisas como Deus fez por conta do pecado. O pecado corrompeu a nossa visão. O pecado, ele corrompeu toda a criação. Ele corrompeu, ele sujou, ele contaminou o nosso coração, os nossos olhos, toda a nossa vida. Davi, ele fala no Salmo 51, em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. E essa é a nossa realidade, não era só a realidade de Davi, é a realidade de todos nós. Não importa se você nasceu no berço cristão ou não, tanto faz. Você é humano, você é pecador e você nasceu no pecado. E você já nasceu, nós nascemos com a mente, com os olhos todos manchados por conta disso. E isso vira um grande problema, porque Deus, ele estabeleceu os princípios que a gente deveria seguir. Mas como a nossa visão foi corrompida, a gente não consegue enxergar as coisas da maneira como Deus enxerga. E para trazer isso para algo um pouco mais prático, eu queria que vocês imaginassem uma coisa, tá? Gente, eu sou muito visual, eu aprendo e eu gosto de explicar as coisas com exemplos, então embarquem na minha, tá? Imagina que vocês estão com óculos na sua cara, e aí vocês vão pegar, sei lá, uma tinta guache preta e tacar na lente. Vocês vão colocar tinta guache preta na lente do óculos, tá? E aí, depois que tiver seco, você vai colocar esse óculos na sua cara, com a tinta guache preta nele, ok? Você vai pegar, usando esse óculos, você vai lá para a Rua São Bento, aí você vai para a estação de trem. Aí depois, sei lá, você vai para o metrô, você vai para a estação Pinheiros, usando esse óculos. Você vai para a Liberdade num sábado à noite. Você vai, sei lá, você vai dirigir, mano. Você vai fazer tudo com esse óculos, você vai viver com esse óculos. Vocês vão fazer isso? Eu não vou. Por quê? Porque é loucura. É loucura. Mas é exatamente isso que a gente faz quando tenta conduzir a própria vida, ignorando os princípios e as leis que o Senhor estabeleceu. É exatamente isso que a gente faz. E isso acontece porque a nossa visão, ela não está correspondendo à realidade. Eu posso ter uma coisa extremamente absurda na minha frente, se eu estou usando esse óculos, eu não vou enxergar, eu não vou conseguir entender o que está ali. E a gente está falando muito de princípios, muito de leis, de normas, mas eu queria falar um pouco sobre o conceito de princípio. Princípio é algo que significa começo, início ou fundamento. Ele é a base de algo. É aquilo sobre o qual a gente constrói todas as outras coisas. É o que garante que a construção que está sendo feita aqui, ela vai permanecer de pé, ela não vai cair, ela vai estar bem sustentada. E aqui, no nosso contexto, princípio é um modelo, é um padrão, é um molde que Deus deixou para cada um de nós, de maneira universal, sobre como cada coisa deve ser feita. E é uma coisa que a gente pode aplicar em todas as situações. E eu sei que às vezes parece muito conservador, ou parece muito chato, ou parece muito opressor a gente falar sobre isso, mas a real é que viver por princípios é viver de uma maneira sábia, é viver por valores, é viver debaixo de uma noção de certo e errado que não nasceu na gente, e graças a Deus que não nasceu na gente, mas nasceu naquele que criou os céus, que criou a terra, que criou a mim, que criou a você, e que entende muito melhor do que todos nós qual a melhor maneira de se viver.
falando sobre padrões também, que foi uma outra palavra que eu usei. Eu vou trazendo alguns pontos para vocês, para a gente ir quebrando as resistências aos pouquinhos, tá bom? Às vezes a gente ouve a palavra padrão, e eu vou falar por mim, pelo menos, tá, gente? E assim, eu fico, nossa, que opressor, meu Deus do céu, que coisa horrenda, que coisa péssima. E quando a palavra de Deus, ela traz padrões para a gente, ela não traz para oprimir. Na verdade, nada do que o Senhor traz para a gente é para oprimir. Quando o Senhor, ele traz padrões para nós, ele está pensando na qualidade do projeto dele. E aqui eu vou usar um outro exemplo, tá bom? Imagina que você foi, sei lá, numa fábrica de brinquedos. E aí você, pensa que é um trabalho manual, ok? E aí você vê lá os funcionários, cada um fazendo um brinquedo. Aí você vai chegar lá e falar, olha, parou, ninguém vai fazer mais nada de forma padronizada. Cada um vai fazer de um jeito. Vai fazer como der na telha, ok? Mano, vocês conseguem imaginar o que vai sair daquilo ali? Vai sair cada brinquedo de um jeito. O brinquedo que era para ter uma função específica não vai ter. O brinquedo que era educativo não vai educar ninguém. Vai virar um caos. Então, a gente, com o Senhor, é mais ou menos a mesma coisa. Na verdade, não é mais ou menos a mesma coisa, é exatamente isso. O Senhor, ele padroniza as coisas não para trazer opressão, mas para garantir a qualidade do projeto dele. E a gente precisa entender isso, porque, às vezes, a nossa cabeça fica confusa, e pensando, caramba, mas isso não me parece confortável, isso não me parece muito satisfatório. E a real é que não é para ser confortável, não é para ser satisfatório para a gente. A palavra de Deus, ela deixa muito claro, mano, o louvor que estava tocando aqui, nada vai roubar a sua glória, tudo veio de ti, tudo volta para ti. O objetivo não é que eu esteja numa posição confortável. O objetivo não é que as coisas saiam da maneira como eu desejo. O objetivo é que Deus seja glorificado. E esse é um princípio máximo no reino dele. Que tudo seja feito para a glória de Deus. É como se glorificar a Deus fosse um princípio que fosse um grande guarda-chuva. E debaixo desse guarda-chuva você tem vários outros princípios. Você tem várias outras coisas que a palavra vai apontando, que são maneiras práticas da gente glorificar a Deus no nosso dia a dia. Eu vou trazer alguns exemplos de padrões bíblicos que o Senhor estabeleceu para algumas coisas. Eu não vou destrinchar cada uma dessas referências, porque não vai dar tempo. Mas eu queria que, eu não sei se está no slide, ou quem quiser anotar ou tirar foto. Mas vamos lá, alguns padrões que Deus estabeleceu para algumas coisas. Lá no Velho Testamento, Deus criou um padrão para como o pessoal deveria criar o tabernáculo e prestar culto. Ele expõe isso em Êxodo, do capítulo 25 ao capítulo 40, tá? Não é 25, 40, não é um versículo. É do capítulo 25 ao capítulo 40. Ele também mostra isso lá em Levítico, do capítulo 1 ao capítulo 7. Deus, ele criou padrão para a forma de a gente falar em língua e profetizar dentro da igreja. 1 Coríntios 14 trata disso, o capítulo inteiro. Deus criou padrão para a maneira como a gente lida com o dinheiro. Às vezes parece polêmico, tabu, a gente falar sobre isso dentro da igreja, mas a verdade é que a Bíblia fala bastante sobre isso. Mateus 22, versículo 17 ao versículo 21. Isaías 55, versículo 2. 2 Coríntios 9, 7. Provérbios 27, 23, 24. Deus criou padrão para a maneira de criar filho. Deuteronômio 6, do 6 ao 9. Provérbios 13, 24 e Efésios 6, 4. Deus criou padrões para a vida em comunidade, para a forma que cada um deveria exercer o seu próprio ministério. João 13, do 3 ao 17. Atos 2, 42 ao 47. E 1 Coríntios 12, também o capítulo inteiro. Deus criou padrões para os relacionamentos amorosos também. Esse aqui eu poderia colocar inúmeras outras referências, mas eu me ative só duas, tá bom? Gênesis 2, 24, 2 Coríntios 6, 14. E puxando o gancho um pouquinho agora desse último padrão que a gente citou, de relacionamento amoroso, se eu não entendo os padrões que Deus criou, e eu penso, por exemplo, que Deus criou o sexo e o relacionamento amoroso só para o meu próprio prazer e para a minha própria satisfação, eu vou ter uma determinada visão sobre amor, sobre relacionamento, sobre tudo. Mas se eu entendo que Deus, ele criou essas coisas pensando num propósito específico, chamado família, e que o propósito da família é refletir a Trindade, é refletir a união de Cristo com a sua noiva, com a igreja, eu passo a ter uma outra visão
acerca disso. Por quê? Porque eu passo a entender que as coisas foram feitas para servir não ao meu próprio projeto e ao meu próprio propósito, mas ao projeto dele. E, cara, é maravilhoso você olhar para a palavra e ver que cada um desses princípios, cada uma dessas coisas está aqui. Se eu estou com dúvida sobre o que fazer em alguma área da minha vida, mano, eu vou para a palavra, eu vou encontrar resposta, pedindo o direcionamento do Espírito Santo, pedindo o auxílio dele para eu entender as Escrituras, para que os meus olhos sejam abertos. Ele vai me trazer a resposta, porque ele já deixou aqui a maneira como ele gostaria que a gente vivesse. E se a gente parar para pensar, a gente está falando sobre nós, igreja, vivermos debaixo dos princípios de Deus. Só que, quando a gente olha lá para fora, a gente vê que as pessoas, elas são guiadas por alguma coisa. Ninguém, né, vive assim, sem ser guiado por absolutamente nenhuma ideia, nenhum princípio. Elas são guiadas por alguma coisa. Só que você consegue perceber que o princípio que rege elas é sempre um princípio hedônico ou hedonista, que é, tipo assim, você viver com prazer pelo prazer. A sua função, o seu objetivo é sempre esse, você ter mais prazer e você ter satisfação, você fazer as coisas que vão te trazer felicidade. Você vive para você. Você vive para o seu próprio umbigo. E é sempre um estilo de vida, que é aquele estilo de vida que Colossenses 2 traz lá atrás, né? Que vai estar sempre incentivando a gente a dizer sim para a nossa própria carne. Porque ele diz, existem filosofias, existem ideias, existem várias coisas que parecem maravilhosas, mas que não têm poder nenhum para refrear os impulsos da carne. Então, essa vida fora dos princípios de Deus é uma vida onde você vive pelo sentimento, você é coordenado pelos seus próprios impulsos. E a real é que a gente não pode fazer isso. Um discurso que a gente escuta muito é, siga seu coração. Cara, Jeremias 17:9 fala que o coração, ele é desesperadamente corrupto e mais enganoso do que qualquer outra coisa. E a gente, às vezes, sei lá, acata esses discursos, às vezes a gente posta coisas no Instagram relacionadas a isso, de tipo, siga o seu coração, siga o seu sentimento, e a real é que isso é completamente antibíblico. Vamos abrir em Mateus 4, versículo 1 mesmo. Mateus 4, 1. A gente vai ler do 1 ao 11, tá? Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador se aproximou dele e disse, se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se você é o Filho de Deus, se jogue daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse, tudo isto lhe darei se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou, e os anjos vieram e o serviram. Vamos reler o versículo 3? O tentador se aproximou dele e disse, se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. O que Satanás tentou fazer aqui com Jesus? Tem uma característica específica de todos nós, que somos cristãos, e que também era característica específica de Jesus, que é a base de toda a nossa essência, que é ser filho de Deus. Essa é a característica máxima da nossa identidade. Não tem nenhuma outra característica que você vai enxergar em você mesmo e que vai poder te definir mais do que isso. Eu sou filho de Deus, vocês são filhos de Deus. Jesus era filho de Deus. E Satanás faz o quê? Ele vai lá e ele tenta questionar isso. Se você é o Filho de Deus.
Cara, Satanás tentou questionar a identidade do próprio Cristo. Vamos ler agora o versículo 6, 7, 9 e 10. Se você é o filho de Deus, se jogue daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos ao seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Versículo 9, e lhe disse, tudo isto lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Depois de questionar a identidade de Jesus, Satanás chega e tenta questionar a identidade do próprio Deus para Jesus. Ele tenta questionar a capacidade de Deus de proteger ele tenta questionar a autoridade e a dignidade de Deus de ser aquele que é o único a quem a gente deve prestar culto. Como eu falei, se Satanás tentou fazer isso com Jesus, imagina o que ele não vai tentar fazer com a gente. Acho que a gente pode observar várias das lutas que a gente enfrentou ao longo da vida, e em muitas delas a gente vai conseguir reconhecer esse padrão. Satanás tentando trazer esses questionamentos para a nossa cabeça. Satanás tentando fazer a gente questionar quem eu sou e tentando fazer a gente questionar o caráter de Deus, quem Deus é. Agora, isso aconteceu com Jesus. Assim, a palavra fala, acho que é em Hebreus, que Jesus ele foi tentado em muitas coisas. Mas esse trecho está registrado aqui e eu acredito que não é à toa. Jesus, ele deixa isso como exemplo para a gente. São coisas que Satanás ele vai tentar atacar constantemente. Mas como que Jesus venceu isso? A palavra de Deus. Satanás ele tentava vir com uma mentira, ele tentava colocar Jesus contra a parede, tentava questionar, e Jesus vinha e falava, mas está escrito. Ele conhecia as Escrituras. Ele tinha a palavra de Deus muito firme dentro dele. E ele deixa isso como exemplo para que a gente, quando for tentado, ou quando a gente se deparar com alguma coisa que parece bater de frente com aquilo que a gente deseja, para que a gente esteja firmado na palavra de Deus e a partir disso a gente possa permanecer de pé pela graça dele. Vamos abrir em Salmo 119 agora? Salmo 119, versículo 9 e 11. Como pode o jovem manter puro o seu caminho? Vivendo de acordo com a tua palavra. Versículo 11, ele diz, guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. O grande BO, eu acho, que acontece na luta contra o pecado, que é essa guerra, porque o Espírito Santo está falando, mano, vive de acordo com os princípios de Deus, e a carne e o mundo está falando, não vive debaixo dos princípios de Deus, vive pelo que faz você feliz, pelo que te traz prazer. Eu acho que um dos grandes BOs é, não quando você tem um desejo ou uma tentação, especificamente, mas quando Satanás ele começa a corromper a sua mente e te convencer que esses desejos, que essas tentações devem ser atendidas. A gente precisa entender que se eu não encho a minha mente, se eu não encho a minha mente com a palavra de Deus, ficam lacunas no meu entendimento. E essas lacunas, elas não ficam vazias por muito tempo, elas não são lacunas por muito tempo. São lacunas que Satanás, que o mundo vão tentar preencher. E vão tentar preencher com ideias, com coisas que são completamente contrárias àquilo que a palavra traz para nós. Romanos 12, 2, ele diz que nós somos transformados à medida que a nossa mente é renovada. E renovada pelo quê? Renovada pela própria palavra de Deus. Por isso que eu preciso dela, cara. Mano, isso daria uma outra pregação de 5 horas, mas tipo assim, eu preciso da Bíblia. Eu preciso da palavra de Deus. Eu não preciso de uma ideologia para me dizer o que é certo e o que é errado. Eu preciso da palavra do Senhor, eu preciso das Escrituras. Eu preciso da Bíblia que ela não está desatualizada, ela não precisa ser repaginada. Ela é perfeita exatamente como ela é. Ela não precisa disso.
Eu queria que a gente tentasse imaginar uma coisa agora. Mais um exemplo, tá, gente? Mais uma analogia. Imagina que a palavra de Deus é como se fosse uma espécie de coador de suco de laranja, ok? Embarquem de novo na minha. Quando você vai coar um suco, eu espero que você esteja com a intenção de beber o suco, não de comer a semente ou o bagaço, certo? E vamos imaginar que a palavra de Deus é como se fosse o coador. O suco, o líquido que sai da laranja, são as ideias que estão à nossa volta, são os discursos que estão ao nosso redor. E a gente vai pegar sempre esse coador, que é a palavra, para fazer com que somente o suco caia na jarra ou no copo, ou recipiente que você quiser usar. E assim, você consegue garantir que aquilo que não é próprio para o seu consumo, no caso semente e bagaço, não vai entrar no copo e você não vai beber aquilo. A palavra de Deus e esse coador tem a mesma função. Eu vou me deparar com alguma ideia. Eu não estou falando que tudo aquilo que está à nossa volta é errado, mas absolutamente tudo eu preciso pegar e olhar, ok, isso aqui está alinhado com a palavra de Deus? Para isso eu preciso conhecer a palavra, né? Ponto importante da gente colocar. Mas eu preciso olhar e falar, isso aqui está alinhado com a palavra de Deus? Isso aqui está de acordo é coerente com o caráter de Deus, com o que Deus deixou para nós? Se sim, beleza, é suco, pode colocar no copo e pode beber, amém, glória a Deus. Se não é, então aquilo é semente, aquilo é bagaço. E semente e bagaço, a gente descarta, a gente não bebe. Então, a gente precisa usar a palavra de Deus para isso, para filtrar aquilo que a gente vai absorver, aquilo que vai entrar no nosso coração, aquilo que vai reger a nossa própria mente. Vamos abrir agora em 2 João 1:9. É 2 João, não é o Evangelho de João, tá? Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Cara, a gente está falando muito sobre princípios, sobre certo, errado, piriri, pororó, mas a intenção disso aqui não é que a gente vire, por favor, um bando de moralistazinho, um cidadão de bem ou uma pessoa que vai se achar superior e que vai ser capaz de apontar o dedo para os outros e ficar julgando, porque senão eu vou me tornar igual aos fariseus, e a gente sabe a repreensão que eles receberam de Cristo, e nem mesmo para que eu possa ser salva, porque a gente sabe, Efésios 2:8 deixa muito claro que a salvação ela vem pela graça por meio da fé. Então, essas práticas elas não vão me salvar, elas são uma consequência obrigatória da minha salvação, amém? Mas elas não me salvam. Então, para que eu tenho que seguir os princípios? Como a gente leu agora em 2 João, a gente deve permanecer no ensino de Cristo. E o ensino de Cristo, ele se dá por meio de parábolas, por meio de ensinamentos que ele dava de maneira oral para aquele pessoal, mas ele se dá muito através do exemplo dele. E a gente sabe que a gente precisa seguir o exemplo de Cristo. O próprio fato de Jesus ter seguido os princípios de Deus já é motivo mais do que suficiente para que eu também entenda que eu devo seguir os princípios de Deus. E assim, é muito legal pensar que Jesus ele não fez isso como quem faz por mera obrigação. João 4:34, quem estiver anotando pode anotar, mostra que Jesus dizia que fazer a vontade de Deus era a comida dele, era o alimento dele. Ou seja, era algo que Jesus fazia porque ele precisava e porque o satisfazia. Não era algo que ele fazia por mera obrigação. Algo que a Lelê mencionou na semana passada, e eu realmente acredito que foi o Senhor já arando o solo dos nossos corações, é que o Senhor deseja ver os nossos corações tendo prazer nele. A gente está muito acostumado com essa ideia de que a vida com Deus é uma vida que você faz, que você cumpre, como quem cumpre um protocolo, quem cumpre uma agenda, como quem tem as disciplinas espirituais ali só para dar check. E, assim, eu não sei se vocês já conversaram com pessoas não cristãs e que você estava lá, tipo, né, tentando evangelizar e tal. Tentando não, porque é o Espírito Santo que faz, mas você estava levando a palavra para a pessoa. E muitas vezes eu ouvi
pessoas, mano, gente da faculdade, gente do trabalho, Uber, mano, cara, evangelizem os Ubers, por favor. É muito bom, porque eles não podem fugir, eles não podem sair do carro. Você vai falando e, mano, eles têm que ouvir. É muito bom, glória a Deus. Mas eu já ouvi muita gente falar sobre isso. Tipo, mano, eu não vou para a igreja, eu não vou seguir esse tal de evangelho, porque é um negócio muito pesado. E aí as pessoas, elas começavam a contar, né, trazer alguns relatos que elas experimentaram até dentro da própria igreja. E eu olhava para aquilo e ficava, mano, parece que eles não conheceram o Jesus que eu conheci. Porque é óbvio, a palavra de Deus, ela traz mandamentos, ela traz esses princípios, e assim, tem dia que eu vou olhar para um princípio de Deus e eu não vou querer seguir. Tem dia que eu vou olhar para alguma coisa e a minha carne vai estar me mandando fazer algo completamente diferente e eu vou quase que odiar aquilo que Deus me mandou fazer. E eu devo fazer por compromisso, eu devo fazer porque eu, né, tenho obediência ao Senhor. Mas o Senhor tem mais do que isso para a gente. O Senhor, Ele não deseja que a gente seja como, sei lá, um bando de cachorrinho adestrado ou um bando de robô, que só faz as coisas por obrigação, só porque Ele mandou. Não é só isso, entendem? O Senhor, Ele deseja ver o nosso coração transformado. Mano, obedece. Não está com vontade de obedecer? Ok. Não importa, eu vou obedecer mesmo assim. Amém. Mas existe um caminho pelo qual o Senhor quer nos levar, que é um caminho de uma transformação do nível mais profundo que pode ter dentro da gente, onde eu não sou apenas alterada, transformada de maneira comportamental, mas o Senhor, Ele transforma o meu coração. Ele muda aquilo que eu amo. Ele coloca dentro de nós o amor que Ele tem. E eu começo a amar as coisas que Deus ama, e eu começo a rejeitar as coisas que Deus rejeita, e eu começo a entrar nesse caminho de me tornar parecida com o Senhor Jesus, que é um dos principais objetivos da caminhada cristã. Então, eu acho que é muito importante a gente lembrar disso e a gente pedir para o Senhor, Deus, muda o meu coração. Muda assim meu comportamento, muda assim as minhas práticas, mas muda o meu coração. Me faz amar a tua vontade, me faz amar a tua palavra. O Salmo 119, 47. Vamos abrir. Salmo 119, 47. Salmo 119, 47, ele diz: eu tenho prazer nos teus mandamentos. Eu os amo. Cara, eu amo esse versículo com todas as minhas forças. Eu tenho prazer nos teus mandamentos. Eu os amo. Cara, olha que profundo isso que o salmista está falando. Ele não está falando que, tipo, ele é, sei lá, uma criança birrenta, que o pai manda, ele vai lá e faz, porque, né, ele tem que fazer, não tem muito para onde ir. Ou que ele é, como a Lelê tinha mencionado no domingo passado, uma noiva que se relaciona com Cristo por interesse. Cara, não. Eu tenho prazer nos mandamentos de Deus. Esses mandamentos que às vezes apontam direções diferentes das que a minha carne queria? Sim. Porque, volto a dizer, esses mandamentos, esses princípios, eles apontam para o amor de Deus por nós. Porque eles estabeleceram aquilo que é o melhor para nós mesmos e que a gente ainda não tem consciência, a gente ainda não tem entendimento completo. Eu tenho prazer nos teus mandamentos, eu os amo. Mais do que seguir por obrigação, a gente precisa amar esses princípios. E eu não estou falando que isso é fácil, eu não estou falando que é uma coisa que a gente consegue fazer sozinho. Não, de jeito nenhum. Se for sozinho, a gente está lascado. Não dá. É um caminho para o qual o Senhor quer que a gente trilhe. E é uma coisa que a gente só consegue fazer com o Espírito Santo. Cara, é só com o Espírito Santo. A gente está já quase finalizando. Eu queria que vocês abrissem agora, por último, em Tito 3, do 3 ao 6. É uma feliz coincidência. Tito 3, do 3 ao 6. Todos abriram?
Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados. Eu vou repetir. Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador. É como se estivesse gerando de novo, fazendo de novo, e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. De tudo isso que a gente comentou, não adianta nada. Essa mensagem inteira, eu posso jogar ela inteira no lixo, se eu não entender esse último ponto, tá? Viver debaixo dos princípios de Deus não é algo que eu vou conseguir fazer sozinho. Se eu tentar fazer isso sozinho, cara, eu vou me cansar, eu vou me desgastar, eu vou começar a questionar quem Deus é. Eu falei, mas caramba, Deus não falou que ia me ajudar? E aí você se vê sozinho, sem aceitar a ajuda e auxílio do Senhor, lutando contra algo e perdendo, lutando contra algo e sendo derrotado, lutando contra um pecado e agindo como se fosse escravo. Mas a gente não é escravo. Antes de se converter, a gente era, ok? Não tinha outra opção, era pecado, 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 não tinha outra coisa. A gente aceitou Jesus, o Espírito Santo, Ele quebrou aquelas correntes. O sangue de Cristo foi suficiente para isso. A partir de agora, eu preciso viver baseado nos princípios de Deus. Com o auxílio do Espírito Santo, eu tenho escolha agora, porque eu não sou mais escrava. Agora, a gente às vezes acaba incorrendo nesse erro de falar, mano, mas eu vou conseguir sozinho, é só um pecado, não. Cara, se a gente pudesse se salvar sozinho, Jesus não precisaria ter morrido. Ele precisou morrer. Ele veio para essa terra, Ele morreu, Ele ressuscitou. Ele foi feito maldito pela gente, porque a palavra fala, eu acho que é em Deuteronômio e depois em Gálatas, que todo aquele que for pendurado no madeiro vai ser feito maldito, e ele foi feito maldito por nós. Isso precisou acontecer para que esse caminho pudesse ser aberto, para a gente ser encontrado pelo Senhor, ser perdoado, ser justificado, purificado, entrar nesse processo de santificação. Se eu conseguisse sozinho, nada disso seria necessário. Então, definitivamente, eu não consigo sozinho. Eu não consigo. E a gente precisa entender isso e todos os dias, clamar pela ajuda do Espírito Santo. Clamar pela ajuda do Espírito Santo quando você acordar e você não tiver com vontade nenhuma de ler a palavra. Quando você não tiver com vontade nenhuma de orar, de vir para o culto, de vir para a igreja. Eu preciso me lembrar disso o tempo todo, porque é muito fácil a gente se enganar e entrar no automático e falar, não, mas agora eu já sou maduro na fé, então agora eu dou conta. Eu não dou conta. Eu não dou conta. Eu preciso da ajuda do Espírito Santo para isso. Eu preciso da ajuda da palavra de Deus. Mano, eu vou voltar a dizer, a gente precisa de Bíblia. A gente precisa da palavra de Deus. Ela é tudo. Ela é a nossa base. Ah, mas eu oro o tempo todo, eu jejuo, eu faço tudo, mas eu não tenho Bíblia. Mano, quem que te corrige? Quem que me corrige? Quem que me confronta? Quem que me aponta o caminho? Quem que vai chegar em mim e falar, não, Eri, você está fazendo tudo errado. Eu preciso da palavra de Deus. Eu preciso da palavra de Deus. Para finalizar, esses princípios, eles foram feitos para que a gente pudesse se submeter a eles de maneira total. Às vezes a gente entra num lugar onde a gente fala, caramba, nossa, eu estou super vivendo com Jesus, tá tudo maravilhoso. Tem uma coisinha que está ali na gaveta e que eu ainda não entreguei para Jesus, mas, cara, eu acho que não tem problema, né? Porque 99% já está com Ele, então está tudo certo. Não. A gente falou lá no começo, não tem meio termo. Se eu quiser ser amiga do mundo, eu vou me tornar inimiga de Deus. Não dá para servir a dois senhores, ou eu vou servir a um e odiar o outro, ou odiar um e servir outro. Não dá, não dá. Que a gente possa estar com o nosso coração aberto, que a gente possa deixar o Espírito Santo tratar no nosso coração, nos falando, no que eu tenho que alterar a rota? Que princípio da palavra do Senhor que de repente eu não estou seguindo? Talvez porque eu não conhecia, e ninguém tinha me alertado, mas agora eu conheço.
O que eu preciso mudar, o que eu preciso pegar e jogar nas mãos do Senhor. Não é pela minha própria força, eu vou repetir, não é pela minha própria força. É pelo braço do Senhor, é pela destra dEle. Sem Ele a gente não consegue, sem Ele não dá. O que eu preciso, Espírito Santo, ver hoje na minha vida mudado, transformado? Onde você quer mexer? O que você quer alterar? Que em nome de Jesus a gente possa se achegar diante do Senhor com honestidade e sinceridade de coração. Não tenha medo. Cara, eu não posso ter medo disso. Às vezes a gente tem alguma questão e a gente acha que tem que criar um personagem diante de Deus. Tipo, eu gosto de tal pecado, eu acho que eu tenho que chegar diante de Deus e falar de uma maneira super formal, super bonitinha. Deus não quer a minha oração super formal e super bonitinha. Deus, Ele quer que eu olhe para aquilo que está acontecendo dentro do meu coração e eu seja honesta com Ele. Às vezes vai parecer uma oração horrível, vai parecer quase herege o que você está falando. Mas seja honesto. Jesus, eu sei que eu não devia amar esse pecado, mas eu amo. Eu amo, mas eu não quero continuar amando esse pecado. Eu quero amar o Teu mandamento, eu quero amar a Tua palavra, eu quero amar os Teus princípios que me mandam abandonar esse pecado. A gente precisa ter essa honestidade diante do Senhor. A única coisa que Ele quer numa oração é isso. A nossa sinceridade, a nossa honestidade. E sem isso a gente também não consegue avançar nesse processo de santificação, de largar os princípios elementares deste mundo, dessas filosofias e viver debaixo dos princípios de Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço, meu Deus, pela Tua palavra, Pai. Eu te agradeço, meu Deus, porque é sobre essa palavra, Deus, que nós podemos caminhar. Eu te agradeço, meu Deus, porque é por causa da existência dessa palavra que hoje nós estamos aqui e nós temos a mínima ideia, Pai, de para onde nós devemos ir. Eu te agradeço, meu Deus, porque o Senhor é perfeito, porque o Senhor não muda. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor não deixou a gente desorientado. O Senhor deixou tudo muito claro na Tua palavra, Pai. E isso revela o Teu amor, isso revela a Tua bondade, isso revela a Tua compaixão por nós, os Teus filhos. Espírito Santo, eu peço que hoje, meu Deus, nessa noite, que essa palavra possa, meu Deus, encontrar esse espaço dentro de nós. Encontrar esse espaço, meu Deus, que vai gerar transformação, que vai gerar mudança de rota, que vai trazer arrependimento, que vai às vezes chacoalhar a nossa estrutura, mas que vai chacoalhar a nossa estrutura, meu Deus, para que algo seja alterado para a Tua glória, Pai. Eu peço, Deus, no nome de Jesus, para que as nossas mentes sejam redimidas, Pai. Eu peço para que as nossas mentes e as identidades, Pai, sejam restauradas para a Tua glória. Pai, como a canção que foi cantada aqui, Jesus, nada vai roubar a Sua glória, tudo veio de Ti, tudo volta para Ti, Pai. Tudo volta para o Senhor e eu te peço que as nossas próprias vidas, Pai, possam ser derramadas, meu Deus, como oferta, possam ser, meu Deus, derramadas diante do Senhor, para que através disso Você seja glorificado. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço e eu te peço, continue ecoando essa palavra nos nossos corações. Continua, meu Deus, ecoando essa palavra dentro de nós, Pai. Para que, em nome de Jesus, não haja nenhuma resistência, não haja, meu Deus, nenhuma mentira de Satanás que possa continuar aqui dentro, após essa palavra, Pai. Deus, que todas as outras coisas sejam abaladas, mas o que vem do Teu reino não. Em nome do Senhor Jesus, abala todas as coisas que estiverem na nossa mente, que não vieram do Teu reino e que não Te glorificam, Pai. Em nome do Senhor Jesus, porque nós Te pertencemos, Pai. Nós somos completamente Teus, Deus. Em nome de Jesus.